Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante um período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão definida por CV igual a S sobre x', em que S representa o desvio padrão e x' a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilograma for superior a. Facilmente uma das questões mais confusas da prova de 2021, porque ele dá muito dado, fala muito de desvio padrão, que é uma forma de dispersão que é um pouco confusa, né? Ele vai falar aqui de desvio padrão, mas se for para analisar essa questão friamente, ela não é tão difícil não. Ele fala que ele quer substituir uma ração antiga, que ele aqui chama de ração atual, por uma nova ração, e que o coeficiente que é dado por essa fórmula, né, o coeficiente da ração nova, tem que ser menor do que o coeficiente da ração atual. É o que ele fala aqui nesse último parágrafo. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente das variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. O coeficiente da nova ração tem que ser menor do que o coeficiente de variação da ração atual. É basicamente isso que ele quer, e aí você só precisa colocar os dados que ele deu aqui nessa fórmula. Então, o coeficiente novo que ele mediu aqui, ele fala aqui nesse parágrafo aqui, ó, ele selecionou uma amostra de coelhos e alimentou com a nova ração, pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg de desvio padrão. Então, substituindo por essa fórmula, S sobre X' tem que ser menor do que SA sobre X' A, que é que eu vou chamar de atual aqui. O desvio padrão novo foi 1,5, então vou colocar aqui 1,5 dividido por x, que foi a média das novas massas, né, em quilograma, que é justamente o que ele está querendo, né? A substituição da ração por essa média de distribuição das massas em quilograma for superior a. Ele quer saber esse valorzinho aqui. É menor que, aí é só colocar os dados antigos, que foi lá no primeiro parágrafo. Ó, a massa média é 10 kg por coelho e o desvio padrão é 1 kg. Então eu coloco 1 kg aqui no lugar do S, que é o desvio padrão. E no lugar do X, que vai ser a média das massas, eu coloco 10 kg. E aí é só resolver essa equação aqui. Eu vou multiplicar cruzado, passar esse x para lá multiplicando e esse 10 para lá multiplicando. Vai ficar x', que é x vezes 1, vai dar x mesmo, maior que 10 vezes 1,5. Isso aqui me diz que x' tem que ser maior que 15. Fazendo, então, verdadeira alternativa E.